Eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Lucas 24. Nós vamos meditar hoje nesse capítulo do irmão Lucas, doutor Lucas, né? Nós vamos ler o último capítulo, né? Nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 35 de Lucas 24. Bem, antes de nós lermos esse texto, meus irmãos, eu gostaria de dizer que para quem não conhece a história dos evangelhos, o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, que é o menor, inclusive, né? Marcos escreveu, então, esse evangelho, e o evangelho dele serve de base para a escrita de dois outros evangelhos, o evangelho de Mateus e de Lucas, né? Que caminharam com Jesus, que foram testemunhas oculares das coisas que Jesus fez. E bem mais tarde, João, então, escreve também um evangelho, né, já com outro foco, tanto que os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados de sinóticos, porque eles têm ênfases muito parecidas, né? Eles têm uma linha assim, muito parecida, só que Lucas é muito detalhista, né? Por isso mesmo é o maior de todos os evangelhos. Ele escreve mais, ele detalha mais, isso tem muito a ver com o perfil do escritor, né? O estilo de escrita do Lucas. Então, nós vamos meditar nesse evangelho hoje, nesse último capítulo de Lucas. Queria que os irmãos acompanhassem, então, comigo a leitura desses versículos. Amém? Bom, a palavra de Deus diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Bom, essa é a palavra do Senhor. Nós temos algumas versões em Bíblias, né, de traduções diferentes, mas a palavra do Senhor é muito clara quando ela nos apresenta essa breve narrativa acerca dos fatos que aconteceram depois da ressurreição de Jesus Cristo.
né? Alguns, como eu disse, né, alguns evangelhos são mais breves ao falarem desses pequenos fatos, desses pequenos acontecimentos, mas Lucas, ele vai muito mais a fundo nisso. Ele, então, é o único dos evangelhos que nos mostra essa história dos discípulos no caminho de Emaús. Emaús era uma cidade, era uma aldeia, na verdade, não era uma cidade, né? Era um distritozinho, vamos colocar assim, que distava assim, de Jerusalém cerca de 12 a 13 quilômetros, de acordo com alguns pesquisadores, alguns colocam até um pouquinho mais, mas ficava mais ou menos a cerca de 2 horas e pouco de caminhada de Jerusalém. E como era uma aldeia, geralmente as aldeias naquele momento, lá do Novo Testamento, elas dependiam financeiramente, economicamente, enfim, das cidades grandes. Então ela era muito dependente de Jerusalém, obviamente, né? O professor de geografia está ali, não posso falar besteira aqui, né, professor? Então a aldeia de Emaús ficava bem próxima, mas era uma cidade simples, né? Era uma aldeiazinha, como se fosse uma cidadezinha interiorana, né? Onde ali as pessoas viviam da economia agrária, enfim. E 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, certamente indo para casa. A Bíblia não é clara a dizer exatamente qual era o outro discípulo, ela só fala do Cleopas, também chamado Cleofas, né? Em algumas traduções, e alguns estudiosos falam que, de repente, o próprio Lucas seria um desses discípulos. E outros falam, não era Lucas, não. Pode ser que tenha sido a esposa desse Cleofas, porque, né, do jeito que se narra aí, pode ser que seja a chamada Maria também, que era tia de Jesus, de acordo com a tradição, alguns colocam assim, mas enfim. Ninguém sabe quem era o outro discípulo. E é interessante isso, porque dos 12 não eram. Porque os 12, quando você lê lá no início desse capítulo, os 11 ficaram, porque Judas já tinha ido, né? Então os 11 ficaram ali, reunidos mesmo em Jerusalém, meio que atônitos com tudo aquilo que havia acontecido. Imagine vocês, Jesus, né, tendo vivido, tendo feito o que fez, tendo realizado todos os milagres que ele realizou, e de repente acontece tudo aquilo com Jesus, e Jesus já estava preparando os seus discípulos, mas tudo foi tão terrível, tão cruel, com detalhes de violência e de maldade e de injustiça contra Jesus, que aquilo obviamente deixou todos atônitos. Era como se de repente um irmão aqui do nosso meio, né, fosse surpreendido por algo tão terrível que a gente ficasse, meu Deus, mas como é que essa pessoa morreu, né, de uma forma tão trágica, né? Isso surpreendeu a todos, deixou todos muito, muito constrangidos, muito, muito consternados e muito tristes, porque a palavra diz aqui que eles estavam entristecidos, e eles eram também discípulos de Jesus. Eles não faziam parte dos 11, que Jesus havia comissionado, né, e chamado de uma forma mais específica, mas eles também eram discípulos de Jesus. Eles também estavam a par, também tinham conhecimento de tudo que estava acontecendo. E de repente eles escolheram ir para Emaús, de repente para descansar um pouco, né? Tantas coisas aconteceram, parar um pouco em casa, para poder conversar. E iam pelo caminho, porque era uma prática, né, daquele momento, as pessoas caminharem. As pessoas às vezes levavam jumentinhos, burros, animais de carga, mas as pessoas andavam, né? De regiões para regiões, às vezes caminhavam muito. A gente tem na narrativa bíblica também do Novo Testamento, próprio Maria e José que andavam e que caminharam, né, com Jesus até Nazaré, enfim. Então as pessoas costumavam se dirigir para lugares, os caminhos geralmente não eram tão seguros, então de repente eles escolheram aquele horário mais próximo do fim do dia, já que não era tão distante, para irem para Emaús, e eles estavam ali caminhando. Só que algo aconteceu nessa caminhada. Essa caminhada não foi uma caminhada qualquer, né? Era para uma cidadezinha simples, é como se eu fosse que eu vou andando lá para Domingos Martins, né? Vou subir a colina, vou andando, até eu chegar lá, dá para conversar, dá para bater um papo, e geralmente as pessoas não andavam sozinhas, né? Porque era perigoso andar só, então eles foram juntos, e chegou uma terceira pessoa para ir com eles, e era muito comum, né, as pessoas caminharem juntos, né? A gente viu também lá na parábola do bom samaritano, né? Em que na história fala, né, de que ele estava pelo caminho, de repente foi assaltado, era muito comum, salteadores, bandidos, né? Enfim, aproveitaram que as pessoas estavam meio que despercebidas ali, meio desprevenidas, e assaltarem as pessoas. Então eles escolhiam ir em grupo, escolhiam ir mais de uma pessoa, exatamente para facilitar essa caminhada e dar mais segurança. Só que aqui há algo interessante que aconteceu. Eu comecei a ler essa narrativa
e comecei a pensar nisso, tudo que aconteceu, nessas 2h30, quase 3 horas de caminhada para Emaús. E aí eu comecei a meditar nisso, falei, meu Deus, quantas coisas ricas e maravilhosas a gente pode tirar desse texto, a gente pode extrair da Tua palavra, Senhor. Primeiro, eles iam conversando, diz a palavra, né, dialogando, fazendo perguntas um para o outro e conversando ali, né, entre si. É como se fossem 2 compadres, né, ou 2 comadres, né, conversando. Olha, viu o que aconteceu? Que coisa absurda! Jesus, né, foi julgado de uma forma tão aleatória e foi condenado, e enfim. E aquilo estava pulsando neles, aquilo estava presente neles. É como um fato que ocorre, né, entre nós. A gente fica falando daquilo por semanas e semanas, só que a gente hoje vive tão cheio de fatos e tantas informações, que mal a gente termina de comentar uma coisa, daqui a pouco já está acontecendo outra, né? E hoje mesmo eu saí de casa, eu vi que teve um ataque terrorista lá na Austrália, mataram pessoas, saíram atirando numa cerimônia judaica, enfim, e aí os repórteres todos, quer dizer, isso aconteceu agora, pouco tempo, no dia de domingo, de hoje, fim do ano, né? Daqui a pouco tem outras coisas acontecendo, mas aquele acontecimento não tinha sido um acontecimento comum. Foi um acontecimento que marcou profundamente a vida daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Nós comemoramos geralmente o Natal nesta data. Nós falamos do Jesus que nasceu para salvar o mundo, que é salvador, que é perdoador, que veio como oferta viva para morrer por mim e por você. A gente sabe que Jesus não nasceu nesse momento. Nós temos ali, né, mais ou menos entre o mês de abril e o mês de maio, né, os meses mais, enfim, próximos da data que a Bíblia coloca, né, daquilo que a Bíblia traz como nascimento de Jesus. Mas no Ocidente, costumeiramente, a gente tem, né, feito essa comemoração, e acabou que o mundo inteiro também comemora essa data e celebra essa data, que é o Natal de Cristo. Mas a gente às vezes esquece de falar da morte, da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo para as pessoas. A gente fala de um Jesus, a gente comenta sobre Ele, muitas vezes a gente exalta Ele, mas hoje o que nós temos visto é um evangelho, evangélicos sem um evangelho, e cristianismo sem cristãos e sem Cristo. Infelizmente, as pessoas inventam moda, fazem coisas e usam elementos e resgatam coisas lá e práticas da lei do Velho Testamento, trazem isso para hoje, e aí vão ensinando umas para as outras fórmulas de trazer Deus para perto. Eu lembro que na época que a gente teve aqui um movimento, né, que não foi só aqui, foi no Brasil inteiro, tinha um livro chamado Caçadores de Deus. Aí eu lembro que a Aguilar chegou lá em casa e ela, que invenção de moda é essa de caçar Deus? Deus é algum tipo de caça para você ficar caçando. Deus nunca precisou que ninguém caçasse Ele. Deus sempre foi ao encontro do homem. E o que nós vemos aqui em Emaús é exatamente Deus indo até o homem. Na viração do dia, diz em Gênesis, o Senhor veio até Adão e Eva. Deus sempre se revelou ao homem. Deus não precisa que ninguém vá à caça dele. Isso é heresia, isso é mentira. Deus sempre foi em direção ao homem. Deus sempre esteve ali presente quando o homem se quebranta na presença dele, quando o homem busca por ele, quando o homem o invoca. Não foi por acaso que ele escolheu Abraão. Ele escolheu Abraão por quê? Porque ele viu em Abraão um homem temente a ele. Não foi à toa que ele escolheu Noé. Ele viu em Noé, achou graça aos olhos dele. Então ele se deslocou, ele se movimentou. Deus é um Deus que está em movimento. Deus não está parado na história. Não pense você que Deus não está vendo o que está acontecendo na história da humanidade. Deus está vendo o que está acontecendo nas nações. Deus se move nas nações. Deus se move no mundo. Não pense você que Deus precisa de mim, de você para fazer alguma coisa. Ele nos usa, claro, Ele nos tem como seus vasos, como gente, né, como igreja, para atuar, para abençoar, para ser diferença nas nações, mas é um Deus que se movimenta em direção ao homem. Existem vários relatos, eu acho que eu já contei isso aqui, de
Pessoas que vão até nações de muçulmanos e lá eles falam assim, olha, mas isso que você está falando para nós, já teve um homem aqui falando sobre isso, já esteve alguém aqui, até anjos eu creio que Deus envia em muitas dessas nações para que o amor dele seja manifesto, para que as pessoas conheçam. Então ele se revela através de sonhos, ele se revela de várias formas, porque ele é Deus. E aqui em Emaús nós temos esse mesmo Deus, que não fica parado, ele sai do eterno. Ele sai, ele deixa o eterno, como ele fez lá desde o princípio de todas as coisas. Ele deixa a sua glória e vem caminhar com 2 discípulos desconhecidos a caminho de Emaús. Esses discípulos não eram conhecidos. Ele não estava falando ali de Simão, ele não estava falando ali, né, de Mateus, de Tiago. Ele estava falando de Cleopas. Quem é Cleopas? Quem é ele na fila do pão? E esse outro discípulo que a gente nem sabe quem é. Ou pode ser uma mulher, a esposa do Cleopas, como alguns, né? Alguns estudiosos afirmam. A gente não sabe quem são, Jennifer. Mas Deus estava ali. Jesus veio até eles. Ele saiu do eterno para caminhar com eles como homem. Jesus escolheu caminhar 2 horas e alguns minutos, quase 3 horas, Rogério, para bater um papo com esse pessoal que está aí. E muitas vezes nós achamos que nós estamos no nosso caminho sozinhos. Quantas vezes nós no travesseiro choramos? Quantas vezes nós dentro de um carro dirigindo nos preocupamos? Quantas vezes nós, Rogério, em situações limítrofes da nossa vida pensamos, Deus não está comigo. Quem sou eu para Deus me enxergar? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para Deus me ver? E Deus está te vendo. Deus está contigo nesse caminho. Deus está com você nesse caminho. E aí eles estavam conversando, do versículo 13 ao 15. Eles conversavam, eles discutiam. Aí o próprio Jesus se aproximou deles. O versículo 15 termina assim: o próprio Jesus se aproximou deles. Imagina você andando, Brunella, caminhando com o Cristino, e de repente se aproxima de você uma pessoa que você admira muito. Você inclusive está falando daquela pessoa, alguém que para você é muito importante, alguém que para você é a razão de tudo o que acontece na sua vida, ou o que deixa de acontecer, e de repente aquela pessoa está ali do seu lado. Sem que você menos espere, ela está do seu lado. E foi assim que aconteceu. E aí o texto continua dizendo que os olhos deles, é curioso isso. O texto diz, gente, essa é uma mensagem textual. Me acompanhe no texto. É uma mensagem didática, bem pedagógica, para você entender esse texto. Aqui diz que os olhos dele, dos dois, né? Os olhos deles, como que assim, como que estavam impedidos de reconhecer Jesus. Eles não conseguiram reconhecer que era Jesus que estava com ele. Agora eu não sei porquê. Isso aí é um mistério da palavra. Se eles caminhavam também com Jesus, né, Derões? Eles deveriam conhecer. E a Bíblia fala que em algumas aparições, Jesus até falou, olha aqui as marcas. Eles não viram essas marcas. Eu estava pensando sobre isso. Jesus apareceu, eles não reconheceram, Fátima. Não viram que eram Jesus, como que os olhos eles tivessem escamas. A gente não sabe que isso é porque Jesus também estava com um corpo já mais, né, um corpo diferenciado, glorificado, né, mas Jesus comeu, depois de ressuscitar, tanto que ele teve fome, a Bíblia fala. Ele comeu, ele mostrou também, ele atravessou a parede, atravessou, mas ele não era fantasma. Ele falou, não sou fantasma não. Quando os discípulos ficaram atemorizados, não sou um fantasma não, aqui, eu sou de carne e osso, eu ressuscitei de verdade. Eu não sou um espectro aqui não, uma alma penada não, eu sou Jesus Cristo que vocês conheceram, não é isso? A palavra de Deus é que diz. Então, no versículo 16, que para mim é mistério, a gente não sabe, mas eles não reconheceram Jesus. A gente não tem ideia do porquê que isso aconteceu, mas eles não reconheceram Jesus e continuaram, né, caminhando, e como Jesus, né, vem aqui com a gente, caminha com a gente, e aí, Jesus então, né, entra nessa conversa deles, Valti Júnior. Jesus começa a conversar com eles. Aí Jesus faz uma pergunta, né? Ai, que pergunta idiota que Jesus fez, né? Eu acho que um deles pensou que ele falou, né, o Cleopas. Você não estava lá, você não está vindo de Jerusalém junto com a gente? Você não viu o que aconteceu em Jerusalém, não? Você não viu os últimos acontecimentos? Você não está por dentro, não? De que o Flamengo ganhou? De que o Flamengo foi campeão? Você não está por dentro, não? Você não está por dentro que o Cruzeiro acabou de vencer o Corinthians, não? Perdeu? Ixi, então estou por fora. Aí, ó.
Você não está por dentro, não do que está acontecendo. Você não está vendo televisão, não, Jesus? Aconteceu lá em Jerusalém. Acabou de acontecer lá em Jerusalém. Aconteceu isso. Aí eles começaram a falar de Jesus. Eles falaram assim, explicaram, aconteceu que Jesus, o Nazareno, lá no 19, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e como os principais e sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E aí tem algo curioso. Tem algo curioso que acontece aí. Jesus percebe que eles estão tristes, que eles estão abatidos, que eles estão perturbados com o que estava acontecendo, porque aqui diz que Jesus percebeu que eles estavam tristes, no versículo 17. Fala assim, e eles pararam entristecidos. Eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles estavam cabisbaixos, e eles se questionavam por que tinha acontecido tudo aquilo, e Jesus vem com uma pergunta que não quer calar, né? Jesus não sabia o que tinha, claro, ele era Jesus, tinha acontecido com ele, mas Jesus queria um motivo para fazer o quê? Não tem quando você quer entrar na conversa, irmã Lindaura? Aí você faz aquelas perguntas bem sonsas, assim, para ver se a pessoa te fala alguma coisa, aí você vai e entra na conversa. Jesus usou uma estratégia, entrou na conversa deles, e começou a ouvir deles, você ouviu falar de Jesus, o Nazareno, que era um profeta, que era um homem assim, 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 e aí eles falam, uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Eles contam o que aconteceu com Jesus, mas eles começam dizendo assim, né? Jesus estava ali presente. Jesus estava ali diante deles. Eles não reconheciam. E eles passaram então a contar. E a primeira coisa que eles frisam para Jesus é um fato interessante. Eles falaram que, olha aqui no 19, de novo. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso, e como no 20 os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O primeiro ponto que eles estão falando para Jesus aqui, que eu me ative, trata exatamente de quem entregou Jesus à morte e quem crucificou Jesus. Quem entregou Jesus à morte, quem crucificou Jesus, foi o poder político e o poder religioso da época. Foram os sacerdotes de Israel e foi o poder político, os principais de Israel, os príncipes de Israel. Jesus foi entregue à morte pelo poder religioso e pelo poder político. Hoje nós temos visto, irmãos, o que o poder religioso e o que o poder político tem feito com o nome de Jesus. Infelizmente. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando de religião. A igreja do Senhor, essa nunca vai ser destruída, essa nunca vai ser desfeita. Porque a igreja do Senhor, ela cresce gloriosamente na presença dEle. A igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus. O que eu estou falando aqui é de um poder político e de um poder religioso unidos e corrompidos para destruírem Jesus. E a história nos mostra que quando a religião e a política se unem, o resultado é sempre destruição. Não é verdade, professor de história? O resultado é destruição. Nós temos que viver como igreja, nós somos cidadãos, nós somos seres políticos também, porque nós estamos vivendo dentro de uma esfera da sociedade, mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque quem condenou o nosso Jesus foi o poder da época. Quem colocou Jesus numa cruz pendurado foi o poder da época. E nós temos que tomar de muito cuidado. E nós temos que ter muito cuidado quando nós utilizamos a palavra do Senhor diante da presença dEle. Muito cuidado. E eles eram muito conscientes aqui de quem tinha levado Jesus para a cruz. Do porquê que Jesus havia sido preso e havia sido condenado. E das acusações que pesavam sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, Ele não teve nenhuma intenção política, muito menos religiosa, nos padrões de religião da época, de assentar-se e tomar o poder. Muito pelo contrário.
Muitos esperavam, inclusive muitos dentre os seus discípulos esperavam que ele fosse um poder político e uma autoridade religiosa, como eram os sacerdotes da época. Mas Jesus em nenhum momento se colocou nesse lugar e nessa posição. Jesus nunca usou do seu discurso para cooptar pessoas e mentes, para arrastar após ele e dizer: vamos fazer uma revolução, vamos tomar o poder, porque o poder tem que ser nosso novamente na região da Palestina, nós precisamos de poder. Jesus nunca fez isso, ele podia ter feito isso. Porque um dos elementos da tentação dele foi quando o inimigo chegou para ele e falou bem assim: se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Mas Jesus não cedeu a essa tentação. Jesus não cedeu a essa tentação. Só que hoje nós temos visto líderes espirituais, homens e mulheres cedendo ao poder do mundo por causa de dinheiro. Se hoje existe um Deus, dentro das religiões o nome dele é Mamon, é dinheiro, é tudo por dinheiro. Igual o programa lá que tinha no Silvio Santos, né? Tudo por dinheiro, era tudo por dinheiro. E muitas vezes nós ficamos, né? É tão difícil para nós ofertar, é tão difícil para nós colaborar. E às vezes você vai numa reunião, irmãos, a pessoa fala do dinheiro do início ao fim. Não tem um segundo que a pessoa não fale de dinheiro. É dinheiro, 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 compra a sua bênção por isso, compra a sua bênção por aquilo. Se você comprar isso tal, levar para a sua casa, você der 3 pulinhos. E se você jogar isso aqui na sua casa, se você pegar essa água, se você beber diante da televisão na hora da oração. E as pessoas vão acreditando nessas coisas. Numa fé infantilizada, numa fé que precisa de elementos palpáveis para ser fé. E elas vão acreditando nisso, e depois falam mal de quem está na Umbanda, que é a mesma coisa. É só tirar alguns elementos e colocar outros, porque é fé materializada. Depois fala mal de quem está no catolicismo diante de uma imagem, é a mesma coisa, fé materializada. É a infância da fé. A infância da fé. Nós temos que respeitar, porque nós respeitamos todas as pessoas, nós temos que respeitar, mas a infância da fé é materialização de coisas que não precisam ser materializadas. Porque Jesus não materializou nada, ele falava, ele explicava a palavra, ele vivia a vida de Deus, a vida que Deus tem para nós, para ser o nosso Salvador. E hoje as pessoas vão atrás dessas coisas como se isso fosse a magia, o encantamento que vai fazer com que elas alcancem os benefícios que elas querem. Porque hoje a religião é baseada nisso. Vem que você vai ter. Vem que você vai conseguir. Vem que a sua vida vai ser maravilhosa. Vem que todos os seus problemas serão resolvidos. Vem porque eu estou aqui, né, no meu balcão e nós temos vários produtos. Se você der tanto, você vai ganhar tanto. Se você der aquilo, você vai ganhar isso. E começa uma barganha com Deus, uma troca. Como se Deus fosse Deus de barganha. E eu não vou citar nome de lugar nenhum aqui, porque esse não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é que nós abramos os olhos, para que nós enxerguemos que a infância da fé tem que acabar na vida da gente. A gente tem que parar de correr de um lado para o outro atrás do profeta. Porque quando Deus quer falar com você, Ele leva até você. Jesus, quando quis falar com aqueles homens, Ele foi até eles e falou. Você não precisa ir atrás de ninguém. Quem precisou ir atrás foi o general Naamã, porque na casa do Senhor tinha profeta, e ele não era da casa do Senhor, ele foi atrás, porque ele creu. Agora nós que somos filhos de Deus, a Bíblia fala porque Ele deu uns para profeta, outros para mestres, outros para apóstolo, então nós temos profetas no nosso meio. Nós temos que ter, porque isso é igreja. E nós ficamos muitas vezes como bebês espirituais atrás de um lado, e vai para lá, e vai para o outro, que eu tenho que ouvir aqui, que eu tenho que ouvir aqui, porque minha vida não melhora, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E a gente tem problema? Tem. A gente tem problema. Jesus nunca prometeu que ia nos dar o paraíso na terra. Jesus nunca prometeu que você não ia passar necessidade. Gente, o maior dos apóstolos, vamos colocar assim nesses termos, foi um homem que disse bem assim: eu sei ter na abundância e sei agradecer a Deus e ter também minha vida na falta. Eu sei viver todos os momentos que eu estou passando. Por quê? Porque minha fé está firmada nele. Isso que Paulo falou. Combati o bom combate. A nossa vida, Jesus jamais prometeu para nós que seria uma vida de regalia. Deus te abençoa? Claro que Ele te abençoa. Mas Deus não tem compromisso de te dar o carro do ano, não, meu irmão. Deus não tem compromisso de fazer você morar num condomínio de luxo, não. Esse não é o compromisso de Deus com as nossas vidas.
Quando é que a gente vai entender isso, pelo amor de Deus? Quando é que a igreja vai entender isso hoje? E aí fica correndo de um lado para o outro, 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 procurando o quê? Procurando o quê? Ah, não vou reunir mais ele não, porque ele não tem palavra para mim. É que eu tenho que estar debaixo da cobertura do fulano. Ué, por acaso algum sorvete tem cobertura, picolé? Cobertura? Minha cobertura espiritual é Jesus. Os irmãos que estão aqui são irmãos simples e falhos como eu. Eles são autoridade espiritual, são que eu devo obedecer, que eu devo honrar, assim como meus irmãos dos grupos familiares, uns aos outros. Mas a Bíblia não fala que tem que ter um homem lá que é maior do que você, espiritualmente, com a mão na sua cabeça, para você não passar por tribulação, para você não entrar. Ó, entrou na prova porque não está mais debaixo da cobertura. E aí fica aquele crente chato, não tem aqueles crentes chatos? Tem um monte, que você está passando uma luta, você só precisa de oração, só precisa de alguém que caminhe com você, que te dê a mão. Aí a pessoa, ó, você deve ter pecado, ó, você deve ter aprontado alguma coisa, ó, você deve ter feito isso. Mas como é que está isso assim? Mas como é que está isso assado? É aquela chatice, sabe? Aquela coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E as pessoas vão vivendo assim, achando que isso é de Deus, mas não é de Deus. Não é de Deus. Quantas vezes eu entrei nessa reunião aqui e o louvor falou tanto ao meu coração que eu me derramei, chorei, coloquei diante de Deus os meus problemas. O Senhor está aqui. Porque eu tenho problema, meu irmão, todo mundo tem. O dinheiro não falta só para mim, não, falta para todo mundo. Nós vivemos num país que a extrema maioria da população não é uma população rica. O mundo é assim. No mundo, os milionários, os ricos são uma fatia mínima. Então, todos nós enfrentamos dificuldades financeiras. Isso é óbvio. Você tem que ter todo ano um carro novo? Não, ninguém tem essa condição aqui. Nós somos pessoas simples. Nós vivemos num país de desigualdades sociais. Essa é a nossa realidade. Aí vem um sujeito aqui pregar, uma sujeita aqui pregar, dizendo assim, ó, mas é porque você está orando pouco, por isso que Deus não está te dando o carro. Como assim? É isso? Esse é o evangelho de Jesus? É isso que Jesus ensinou? E a gente às vezes abraça isso sem questionar. Que prosperidade não é grana, prosperidade trata de outras questões. Prosperidade é outra coisa. Prosperidade está num outro nível de espiritualidade. Porque o nosso mestre disse, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E se ele dá a cada dia o pão, se todo dia ele faz chover o maná sobre o povo, é por quê? Porque o pão é diário. O pão não é para ser estocado, o pão não é para ser armazenado e vendido mais caro. Isso é outra questão lá da economia. O pão é para ser repartido. O pão é para ser doado. O pão é para ser oferecido. Porque se você tem de graça, você vai dar de graça também. E tem gente que cobra. Aí você vai atrás do revelador. Ele vai lá e revela. Ai, me dá um dinheirinho que eu estou precisando disso. Aí você vai lá e dá. Aí você está mantendo aquele sujeito no engano. Porque você está sendo cega, guiada por um outro cego. Uma pessoa cega guiada por um outro cego. Gente, chega disso. Jesus não precisa disso. Nós não precisamos disso. Quando Deus quer, Ele vem ao nosso encontro. E Ele sabe exatamente o momento que você precisa da palavra. Não tínhamos discípulos ali grandes em termos de Bíblia e de Escritura. Nós tínhamos duas pessoas simples caminhando, indo para casa, para uma aldeiazinha. E Jesus escolhe estar com eles ali, para conversar com eles. Quando Jesus te chamou, quando Jesus me chamou, como é que a coisa é? Você era tão pequenininho, né? Hoje você está na presença de Deus, você se acha muito grande. Nós somos pequenos, irmãos. Nós somos pequenos. O mesmo Jesus que te escolheu, o mesmo Jesus que te chamou, pode chamar a pessoa que está do outro lado ali, da orla, naquelas festas que tem ali naquela casa, que fica toda iluminada, dançando a noite inteira. Porque quando Ele quer, Ele faz assim. É Ele que escolhe, Ele que chama, Ele que faz. Sabe, nós não somos nada. Nós não somos nada, nós não temos nada em nós. E é isso que a gente precisa entender. Então, quando eles estavam ali com Jesus, conversando, no versículo 23, eles falaram, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive, falando das mulheres que acabaram de ter experiência, com o anjo, inclusive, né?
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão. Então, eles foram falando para Jesus tudo que eles tinham visto que tinha acontecido, mas eles não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. Olha, Jesus morreu já faz 3 dias, mas aconteceu isso, alguém viu em tal lugar, alguém falou isso, alguém falou aquilo. E eles começaram a contar isso para Jesus, começaram a falar sobre isso com Jesus, e Jesus ouvia, de repente Jesus soltou, né? Jesus falou assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí o que Jesus fez? E começando por Moisés, está no versículo 27, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus exorta os dois, dá uma lavada nos dois, chamando os dois de tolos. Vocês não viram não o que está na palavra de Deus, o que está lá na Escritura? E o que era a palavra de Deus naquela época? Era o Novo Testamento? Não, era o Velho. Aí que Jesus começa a fazer? Vai lá em Moisés e vai aos profetas. Ele vai na lei, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e depois ele vai nos profetas. E ele dá uma aula. Só que a aula que ele dá para aqueles dois que estão ali, meio perdidos e atônitos e entristecidos, é uma aula que mostra que ele, Jesus, é o centro do Velho Testamento. Ele, Jesus, é o centro do Antigo Testamento. Ele é a razão de Moisés ter feito o que fez. Ele é a razão dos profetas terem profetizado. Porque todo o Evangelho e toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, todas as cartas escritas por Paulo, os livros históricos, os profetas maiores, os profetas menores, os livros poéticos, tudo fala acerca de Jesus, porque ele é a centralidade da palavra de Deus. Jesus é o centro da palavra. Eu não ouvi amém. Eu não ouvi amém. Jesus é o centro da palavra de Deus. Ele resume tudo. Se você ler o Velho Testamento pela ótica do Velho Testamento apenas, você não vai entender. E você vai fazer um monte de besteira do que estava lá. Não tinha um homem há pouco tempo aqui adulterando, falando que a Bíblia manda adulterar, e o repórter olhou para a cara dele, aqui fala, não, mas eu estou lendo que tem que adulterar. Você lembra dessa reportagem? Aqui. Vista da Serra. Gente, a gente ri daquele homem, né? Daquela simplicidade que nem sabia interpretar a Bíblia. Mas quantos têm ido atrás de pessoas que têm inventado doutrinas de demônios e doutrinas do seu próprio ventre? Que tem origem em mamon, que tem origem no dinheiro e tem corrido atrás dessas pessoas. Só que Jesus, ele fala bem assim, olha, tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo se resume aqui, está lá nos profetas, está lá em Moisés. E se você for ler lá no Velho Testamento, a Torá, você vai ver que o templo, tudo que tinha no templo aponta para Jesus, todos os utensílios, tudo aquilo que foi falado, como que o templo devia ser, que era no início era a tenda da congregação, depois se transformou no templo. Quando você vai a Moisés, quando você lê a Bíblia, o que aconteceu no Egito, como Moisés, ele foi usado por Deus para tirar aquele povo debaixo da servidão. Você vê que ali tudo aponta para Jesus. Tudo é imagem de Jesus, tudo revela Jesus. Os profetas profetizaram Jesus. Isaías, que foi um dos profetas maiores, um homem letrado, conhecedor, fazia parte da nobreza. Isaías apontou Jesus o tempo inteiro, ele que vai vir, ele que vai vir, ele que vai mudar, ele que vai transformar, ele que vai salvar. Ele é o Redentor, ele é o resgatador de Israel, ele é o nosso jubileu, ele é o nosso Deus, ele é a nossa salvação. Tudo aponta para Jesus Cristo. E quando Jesus vai falar de si mesmo para os discípulos de Emaús, ele fala, eu sou a centralidade de tudo que vocês estão vivendo. Esquece essa história de evangélico sem evangelho. Esquece essa história de cristão sem Cristo. Nós hoje estamos tendo pessoas que se convertem não a Cristo nas igrejas, mas se convertem a qualquer outra coisa, menos ao Evangelho de Jesus. Porque infelizmente o Evangelho de Jesus tem sido pouco anunciado nos púlpitos das igrejas. A gente vê as pessoas, gente, tem igreja por aí que está cobrando a pessoa sentar em lugar VIP. Onde é que já se viu isso, gente? A pessoa entra para se reunir, tem que sentar entre os VIPs, que ali tem salgadinho, ali tem um banheiro exclusivo, ali você vai sentar mais próximo do palco, para ver os cantores, para ver quem vai pregar. É isso, é sobre isso que nós estamos vendo hoje. Que evangelho é esse?
Graças a Deus, eu não estou na igreja da moda aqui em Vitória. Eu estou me reunindo nos irmãos que dão testemunho da igreja da localidade. Não é igreja da moda, não é igreja de novidade. Eu estou no meio de gente simples, que me conhece, que sabem quem eu sou, que me entendem, que muitas vezes também falam comigo, que às vezes eu tenho que chegar e falar, me ajuda aí, eu estou precisando. Mas é gente que me ama, né, irmã Lindaura? É gente que caminha com a gente, é gente simples. Não é verdade, Luísa? Eu fico me lembrando das reuniões que tinha lá na casa de Bully. Quando eu via vocês, a Luísa, Rosana, sempre juntinhas, né? Valte Júnior, Juninho, Derones, a gente cantando Eli, a gente cantando, louvando ao Senhor. Numa coisa simples, uma comunhão. E Deus fazendo coisas acontecerem. E Deus sabe, nós somos esse povo simples. Nós falhamos. Nós somos cheios de defeito. Graças a Deus por isso que ninguém aqui é perfeito. Porque se tivesse alguém aqui se achando perfeito, pronto, a gente já ia estar, né, na beira do abismo mesmo, né, pronto para se tornar, né, uma coisa que não é de fato aquilo que Deus quer. Nós somos simples, gente simples. E é com essa gente que Deus conta. É com essa gente que Deus está contando, que Jesus está contando para fazer a obra dele. Você não vê ninguém aqui empruado aqui na frente, né? Dizendo que tem o tal grau da teologia, que é um grande isso, que é uma grande aquilo, que é assim, que é assado. Você não precisa disso. Você precisa do evangelho da verdade. E continuando o texto que a gente já está acabando, né? Nós temos aqui então, Jesus exortando e apontando para os discípulos que ali estavam. Ele expunha-lhes a respeito de tudo que constava nas Escrituras. E Jesus então foi falando com aqueles homens. Ele deu uma aula ali naquele momento, para aqueles 2 discípulos. Quando então eles se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez como se fosse passar adiante, como se ele fosse prosseguir o caminho, porque Jesus não é mal educado. Ele não se oferece para entrar na sua casa e almoçar com você. Tem gente que é assim, né? Só falta falar assim, eu quero comer na sua casa, posso ir? Aí vai se oferecer. Jesus não era assim. Jesus fez como ia que passar adiante, porque eles já estavam chegando em casa. Aí eles, porque era um costume também da época, ser hospitaleiro. Inclusive era uma crença da época. Eles acreditavam que assim, hospedar pessoas era muito bom, porque você poderia hospedar anjos, ou vir uma grande bênção sobre a sua casa. Isso é um costume oriental, né? Hospedar pessoas. Então Jesus aceitou entrar na casa deles. Mas eles convidaram Jesus para entrar. Jesus nunca vai entrar porta dentro, dizendo que esse território aqui é meu. Sai todos os demônios desse território, porque esse é o território agora que é meu. Tem gente que faz isso, né? Eu dou um comando para não sei quantos demônios saírem daqui dessa cidade. Comando de nada. Você não vai dar comando de coisa nenhuma. Porque o mundo pertence ao Senhor. O diabo está, né, tá aí, né, nas esferas, mas o mundo está nas mãos de Deus. Se ele quiser, com sopro, ele destrói Satanás. Aí fica um monte de gente inventando aquelas coisas de guerra e batalha espiritual para deixar você alucinado, achando que você é, sei lá o quê, um changeman, né? Um Jiraya, que você vai tirar uma espada e que vai sair matando todas as pombagiras, todos os Zé Pilintos. Ai, gente, pelo amor de Deus. Chega, né? Chega de meninice espiritual, né? Chega de bobeira espiritual, né? Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Os demônios que estão entrando muitas vezes dentro das nossas casas são mais sutis do que a gente imagina. E estão fazendo um arraso nas famílias, por quê? Porque tem gente que está incomodada com um monte de besteira e esquece do principal, que é cuidar da vida, que é cuidar, né, da sua saúde espiritual, que é orar em casa, que é ter a disciplina da fé, da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos. Esquece disso, leva a vida como se quer, aí acha que tudo agora é batalha espiritual. E vão criando coisas, né, e dizendo que aquilo é o último modismo. Então eu tenho que estar na crista da onda. Espera aí. Espera aí um pouquinho. Como assim? Nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, diz a palavra. E as principais armas que nós temos, muitas vezes nós não sabemos portar. E uma delas é a leitura da palavra, é o conhecimento bíblico. Para quê? Para confrontar o mal no dia que o mal chegar. Porque quando Jesus confrontou Satanás na tentação, o que ele usou? A palavra. Ele não tirou uma espada, desembanhou uma espada inflamada, falou, está aqui Satanás, vou enfiar na sua barriga. Não, ele conversou,
ele conversou com o tentador e na conversa ele derrubava na palavra. É nessa palavra aqui, ó, que nós vamos vencer o mal. É na palavra de Deus, é conhecendo essa palavra e vivendo essa palavra. Como disse Samuel Valti no livro, né? Conhecendo e vivendo a igreja. Conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Porque, irmãos, saber que isso aqui não é igreja, tem muita gente que sabe. Mas tem muita gente que gosta de estar aqui, ó, empruado na frente. Porque se não pode estar aqui, então também não vou poder fazer mais nada. Infelizmente, a lógica é essa. Não é verdade? Muitas coisas que a gente tem visto não é assim? Funcionam desse jeito, infelizmente. Então, quando Jesus, né, começa a falar com eles e começa a conversar com eles, eles sentem, é interessante, porque eles sentem desejo de que Jesus permaneça ali com eles. Eles não sabem ainda que é Jesus, mas eles convidam Jesus para estar com eles dentro de casa. E Jesus entra na casa deles. E o texto diz o seguinte: e aconteceu quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, deu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. É na mesa que a gente reconhece quem é Jesus. É no servir o pão, é no partir do pão que a gente conhece quem é Jesus da vida da gente. Porque Ele parte o pão diferente. Porque Ele é o próprio pão. Ele é o próprio pão, Ele que se deu por nós, Ele é o nosso alimento. Então, naquele gesto de Jesus tão simples, na mesa, com 2 discípulos, ali então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram que estavam diante de Jesus. Jesus não se ofereceu para entrar, eles convenceram Jesus a entrar. Então, quando Jesus parte o pão à mesa e abençoa os olhos de ambos, eles então começam a ver quem é Jesus, quem era aquele homem que estava ali até aquele instante com eles. Eles passam a reconhecer Jesus quando está ali no versículo 31. Então, a Bíblia então destaca que eles então abriram os olhos e viram que quem estava diante deles era Jesus Cristo, pelo gesto de partir o pão e de oferecer esse pão. Irmãos, nós temos que abrir nossas casas, nós temos que partir o pão. Não temos que reter o pão. Nós temos que abrir nossas casas. Eu me lembro de quando eu comecei a me reunir aqui com os irmãos, eu ficava encantada com essas reuniões nas casas. Com a maneira como nós comíamos juntos, como nós repartíamos o pão juntos. Existe um mistério em comer juntos. Existe um mistério sensível em abrir a casa para receber pessoas. Vocês já notaram como ultimamente tem sido difícil abrir nossa casa? Não é fácil. Acontece tudo no dia da reunião grupo familiar. Tudo que não deveria acontecer, acontece. E às vezes é uma luta você ter irmãos dentro da sua casa, é difícil. E hoje em dia tem gente até falando, cuidado com quem está na sua casa, né? Não abre muita casa para ninguém não, porque vai estar dentro do seu ninho, que não sei o que, aí começa logo esse negócio, né? Só que não é isso que a Bíblia fala. Eles abriram a casa, né, irmã gente? Irmã gente ria, né? Eles abriram a casa e receberam Jesus. Quantas histórias de mesa há na Bíblia? Jesus sentou em tantas mesas, mesa de publicano, mesa de pecador, mesa de gente que ninguém queria estar junto, que ninguém queria estar perto. Jesus foi lá e sentou e ficou à mesa com aquelas pessoas e comeu, tanto que chamavam ele de quê? De beberrão, né? Ah, esse aí senta com os pecadores, esse aí senta com todo mundo, qualquer um ele está sentando para comer. Não falaram isso de Jesus? Jesus falou que falaram isso dele. Mas Jesus escolheu estar à mesa com quem ninguém queria estar. Jesus escolheu estar à mesa comigo e com você. Jesus escolheu partir o pão para mim e para você. E quando Jesus então reparte esse pão, ele é reconhecido. Porque não há jeito de partir o pão como Jesus parte. O pão que Jesus nos oferece é diferente. A maneira como Ele consagra esse pão ao Pai e oferece é diferente. Então eles reconheceram Jesus. E é curioso que logo que eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. E aí, eles disseram... Porventura, não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, era de noite, na mesma hora,
eles então se levantaram e voltaram para Jerusalém para contar, né, o que tinha acontecido com eles ali, dentro de sua própria casa. Eles acharam reunidos os 11. E Jesus também tinha aparecido a Simão, né? Eles estavam ali, né, contando aquela coisa. E aí, quando os 2 discípulos chegaram, contaram a eles, né, o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido como, o versículo 35 diz assim, finaliza assim, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus é reconhecido no partir do pão. Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa e para partir o pão para você? Você tem convidado Jesus para estar com você na sua casa? Mesmo não sabendo que se tratava de Jesus, eles convidaram Jesus para estar ali com eles, para repousar, para descansar. Jesus entrou. E quando Jesus entrou, eles viram quem era Jesus. Eu tenho certeza que naquele momento toda a tristeza foi dissipada, toda a angústia foi solucionada, todo o mal foi desfeito. E aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, indo para a sua casa, tristes, abatidos, confusos ainda com os fatos que haviam ocorrido, eles estavam agora fortalecidos na sua fé, crendo ainda mais na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que Jesus Cristo significava para eles. Porque não só Jesus os havia surpreendido com a sua própria presença, mas Jesus estava com eles durante todo o caminho. E nós muitas vezes ficamos tão aficionados, né? Tão ligados na bênção ou naquilo que a gente precisa de Deus, que a gente esquece que Ele está conosco no caminho inteiro, na jornada do nosso lado caminhando. A gente não consegue ver que é Ele na jornada. A gente não consegue ver as coisas que Ele fez. Lembra da sua vida, da sua jornada até aqui, independente da idade que você tem. Quantas coisas Jesus fez? Conta as bênçãos, conta quantas são. Recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez. Você há de ver surpreso o quanto Deus já fez. O quanto Jesus está caminhando do seu lado na jornada. Porque não é sobre o fim da jornada, Rogério. Não é sobre a vitória que vai chegar, porque ela vai chegar. Porque Deus é Deus de vitória. Mas é sobre quem está do seu lado na caminhada. É sobre quem está com você, falando com você, abrindo seus olhos, mostrando a você, olha, aconteceu assim, mas olha, eu sou assim, eu fiz isso na sua vida. Lembra daquilo que Deus fez. Lembra que Ele está com você a caminho de Emaús. Lembra que Ele está com você nessa jornada. O milagre não aconteceu, a pessoa faleceu, mas lembra que na jornada a pessoa foi confortada, sua vida foi confortada, e ela está no lugar melhor agora, ela está nos braços do Pai, está com Deus. Não obteve a cura, mas Deus esteve com vocês nessa caminhada. Deus conduziu a sua vida nessa caminhada. É lindo demais, meus irmãos. É lindo demais o que Deus faz na vida da gente. Jesus é o centro de toda a Escritura. Jesus é a chave bíblica. Jesus é a chave do Antigo e do Novo Testamento. Tudo se resume em Jesus. A revelação, o Apocalipse é Jesus. Os evangelhos apontam para Jesus. As cartas são Jesus. Os profetas profetizaram acerca de Jesus. Jesus é a poesia da nossa vida. Jesus é o nosso noivo que está lá em Cantares. Jesus é o sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável, que lembra o último sacrifício feito, né, lá, né, quando o povo ainda estava no Egito, e aí todos os primogênitos foram sacrificados. A morte veio e levou todos os primogênitos, porque a morte levaria o primogênito de Deus, mas a morte foi tragada na vitória de Jesus na cruz, e Ele foi lá no inferno, diz a palavra, e tomou das mãos do diabo a chave, e trouxe então, redimindo a humanidade consigo,
resgatando as nossas vidas. Ele é a promessa. Ele estava lá em Gênesis com Jesus, com Deus, criando todo o universo, criando todas as coisas, porque Ele era o Verbo. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e pelo Verbo todas as coisas foram criadas, porque Ele é a palavra, é Jesus. Gente, vamos colocar Jesus na centralidade nos nossos cultos, nas nossas reuniões de grupo familiar, na nossa vida, naquilo que a gente prega aqui na frente. É Jesus o centro de todas as coisas. É Jesus o Verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor, digno, ó digno, digno de louvor, digno de adoração é Jesus. Só Ele deve ser adorado, só Ele deve ser exaltado, só Ele deve ser magnificado, só Ele deve ser aplaudido. E se a sua vida você tem enfrentado lutas, problemas, tribulações, Ele não disse que você não as teria, Ele disse que estaria com você até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria ao seu lado caminhando para Emaús. Onde é Emaús na sua vida? Onde é Emaús? Onde fica Emaús? Para onde você está caminhando nessa jornada? Olhe para o lado e veja que Jesus está com você. Ele não te abandona, Ele não te deixa. O mundo pode dizer que você não é nada, o mundo pode dizer que você é pequeno, o mundo pode te colocar num lugar vil e num segundo plano, mas Ele te coloca em primeiro plano, porque para você, às vezes você não vê, né? Para você às vezes está tudo muito turvo, está tudo muito sem definição, mas Ele te coloca como a menina dos olhos dEle, o cuidado dEle, o carinho dEle. Irmãos, nós amamos Israel e oramos por Israel, mas Deus não é só o Deus de Israel, Deus é o Deus das nações. Ó Rei das nações, nós amamos a igreja, o Israel de Deus hoje, porque Ele diz que de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, muitos virão te louvar. Naquele grande dia, que quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, uma multidão se apresentar diante dEle, a gente vai ver muita gente bonita lá. Vamos ver o povo com o rosto pintado, indígenas, vamos ver negros, vamos ver mulheres e homens orientais com o olhinho puxado, não é mesmo, formiga? Nós vamos ver brancos, europeus, nós vamos ver pessoal, os esquimós, né, Rogério? Nós vamos ver gente de todo tipo, louvando e exaltando o nome do Senhor, porque Jesus veio para o mundo. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele se deu por nós. Ele é o nosso Senhor. Não pense que você está caminhando sozinho. Não pense que você, nessa estrada da vida, nessa jornada, você está só. Muito pelo contrário. Jesus está com você em todo o tempo. Em todo o tempo Ele está caminhando ao seu lado. E Ele está com você, indo para Emaús, nessa jornada, caminhando ao seu lado. Ele dá a mão, Ele te exorta, Ele te aconselha, Ele mostra que é Ele, que é sobre Ele. E quando você se coloca na presença de Deus, e quando você entende essas coisas, você fala o que João Batista falou. Importa é que Ele cresça e que eu diminua. A lógica do povo de Deus, do povo evangélico, não pode ser, nós temos que crescer e dominar o mundo. É igual o Pink e o cérebro, né? Lembra do desenho? Nós vamos dominar o mundo. Não é assim. A lógica do povo de Deus é: nós vamos diminuir para que Ele cresça, para que Ele seja adorado em todas as nações. Nós vamos apontar para Ele. Ele é a razão e é o centro de todas as coisas.